Acho que com isso a gente já pode, então, começar aí pontualmente, 15 horas, 15h01, para ser mais preciso. Repassando aqui, como sempre, alguém da nossa área de gestão, nosso gestor João Marco, presente hoje aqui na área de research, nosso head de research Pedro Lapenta, e hoje Yuri Zaniek, representando a área de research. Nosso call mensal aqui para falar de janeiro, né, iniciozinho aí, dando kickoff do ano de 2025, falar um pouquinho aí de clareza regulatória, o que está acontecendo aí no mundo e por que a gente mantém um certo otimismo para 2025, na mesma, né, seguindo os mesmos ventos favoráveis aí que a gente teve ao longo de 23, ao longo de 24 também, tá? Obviamente que a gente começa também um fevereiro um pouquinho mais conturbado, mas vamos uma coisa de cada vez. Mês de janeiro, João, conta um pouco para a gente aí do desempenho dos mercados em gerais e depois dos nossos índices, né, por tema. Bom, maravilha. Boa tarde a todos. O mês de janeiro foi, né, obviamente, a grande evento que a gente... Pedro, bota no mudo, por favor. É, Outros. o grande evento que marcou o mês de janeiro foi a posse do Trump, né? E foi um mês que foi positivo aí para os ativos de risco em geral, né? A gente teve uma valorização do NCI aí de quase 10%, né? É, uma desse universo, né, que a gente acompanha aí, né, o destaque mais negativo foi o Ethereum, que ficou praticamente no 0 a 0, mas Solana foi muito bem, subindo 18%. Os índices de ações, né, com uma alta de dois americanos, né, o S&P e o Nasdaq subindo 27,2%, né? Assim, o mês começou, né, a gente teve no finalzinho de dezembro, né, segunda metade de dezembro, né, o FONC com uma postura aparentemente, né, mais rígida, né, em relação à política monetária, sinalizando menos corte de juros. Isso fez uma queda ali, né, na segunda parte de dezembro. Começou o mês, estava, né, com uma recuperação. A gente vê, né, que ali por volta do dia 5 de janeiro a gente tinha um resultado bastante positivo ali, 10% para algumas criptos e para o Bitcoin, um pouquinho abaixo disso, né? Aí a gente teve dados no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos mostrando um nível de aquecimento maior, que foi um trigger para uma correção substancial. A partir daí a gente começou a ganhar força narrativa da posse do Trump, né? Que acabou acontecendo no dia 20 de janeiro. A gente vê um movimento bastante acentuado, né, e principalmente quando você olha um destaque muito grande, a linha roxa no gráfico, né, o Solana. A gente teve não só o Solana, como outras altcoins também subindo bastante, né, nesse período aí, até a posse. A posse em si, né, para a comunidade cripto, acabou ficando um gosto um pouquinho amargo, porque não teve uma menção ao Bitcoin ou a cripto no discurso inaugural lá do Trump, que é uma coisa totalmente razoável, né? Mas acabou tendo uma certa reação, né? Enfim, ali naquele momento, você vê, né, que você tem uma oscilação um pouquinho maior. E o segundo grande tombo assim do ano até agora, né? Mas quando a gente vai olhar para janeiro, foi quando teve um susto que o mercado tomou, né? O lançamento, né, das versões novas da AI chinesa, lá, o DeepSeek, né, que derrubou o mercado ali naquele momento. Tem uma relação bem pequena, assim, de um ponto de vista fundamental, com as teses de cripto que a gente acompanha aqui, mas naquele momento de pânico, aversão a risco, a cripto acabou caindo, mas recuperou um pouco depois e fechou o mês, né, com resultado positivo, né, o índice sai quase 10% para cima, né, acima do Bitcoin, que ficou mais perto de 9%, né, a despeito do Ethereum, que é o segundo maior ativo, ter performado muito pior, ou seja, os ativos de menor capitalização no mercado, né, o Solana subiu 18%, o XRP não está no gráfico, ele subiu mais de 40%,
eles compensaram o Ethereum de lado e permitindo que o NCI outperformasse aí o Bitcoin. Tá? Próximo slide, por favor. E aqui, quando a gente vai olhar para os índices, né, que a gente está acompanhando, mais uma vez, tá, já não é o primeiro mês, enfim, ele está numa fase muito boa, né, que é o ramo, que é o nosso índice de momento, né, que tem uma exposição maior a altcoins, e ele pega exatamente esses ativos, né, com, uma boa situação, né, com uma tendência de valorização mais pronunciada. Então, ele teve uma alta de 14%, ele tinha uma exposição bem grande, XRP também. Tá? E a gente tem mais os outros, né, os temáticos, né, que a gente chama de setoriais, já não foram tão bem. Né? O Web3 e o DeFi ficaram com altas de 6% e 2%, né, respectivamente. E o Meta, ele foi bastante mal aí, né? Enfim, o Meta ele é mais concentrado um pouco, e a gente teve alguns tokens relevantes perdendo bastante valor. O DeFi mesmo, né? O Uniswap, que era o segundo maior, teve uma queda de 12%. Né? Então, como a gente teve resultados muito misturados, né? Esses índices setoriais acabaram não tendo uma performance tão boa quanto o NCI, né? Apesar do NCI ter ficado atrás do Bitcoin. Né? Então, foi um mês, eu diria, até atípico. Você teve algumas teses se destacando muito, né? Algumas teses dentro do NCI, né? No caso, Solana, XRP, que criaram essa alta-performance em relação ao Bitcoin, mas o mesmo não se refletiu nos índices setoriais. Quem capturou isso muito bem foi o Ramo. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. E essa tabela aqui eu já vou passar para o Lapenta para ele tocar. Obrigado, João, e boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez aí pela presença no nosso call. Esse aqui é só alguns recortes, né, que a gente gosta de olhar de vez em quando alguns eventos chamam a atenção. Né, e as primeiras três tabelas, a gente bota as primeiras três colunas, desculpe, performance no ano tá um pouquinho até o dia 4, né, porque eu fiz a análise aqui das tarifas do Trump, mas desde o começo do ano até ontem, né, fechamento de ontem, é o quarto TRI, os últimos 12 meses, e as últimas três do lado direito aqui são relacionadas a evento do Trump. Então, você tem desde a eleição que aconteceu, desde do primeiro, vamos dizer assim, FONC, né, o Copom americano, com a nova gestão, né, na presidência da República dos Estados Unidos, né, embora os membros não mudaram, mas tem uma nova gestão em place lá, e desde sexta-feira agora, né, que essa discussão de tarifas começou a trazer algum barulho para o mercado, né, e eu particularmente acho aqui que nós vamos ter uma janela aí, os próximos 6 meses, talvez, 3 a 6 meses, que é o Trump, né, assumindo, fazendo as suas ações e tendo as consequências, as reações das partes. Então, a gente vai ter um período que a gente vai ficar com muito barulho, né, na minha opinião, afetando os ativos de risco, cripto também, até porque tem barulho de tarifa, tem barulho de regulação, algumas coisas vão se tornar concretas. Mas é que o destaque que eu queria fazer nessa tabela é que assim, teve a gente tá muita gente falando de tarifa e tal, mas se você for olhar desde do, do, do Copom americano em dezembro, né, que na verdade veio com um tom um pouquinho mais hawkish, né? O mercado sentiu um pouquinho, né? Então, obviamente que tem questão de base, cripto cai mais, mas subiu mais também. Mas você vê, por exemplo, o Ethereum e o próprio Bitcoin, o NCI Solana caindo um pouco, mas isso é desde do FONC de dezembro, e não necessariamente somente da parte de tarifas do Trump, tá? Mas é só para a gente olhar a foto maior, né, e não esquecer o que está em jogo aqui. Obviamente, cripto tem mais volatilidade, tem mais retorno esperado, né, tem retorno esperado maior, os movimentos são de magnitude maior, mas assim, a gente não quer tirar o olho da bola do que está acontecendo ao longo de 2025, que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, mas naturalmente, desde que Trump foi eleito,
a energia geral né, em cripto mudou, né? A vibração geral em cripto mudou para o lado positivo, para o lado de regulação, de construção de uma indústria nos Estados Unidos, e isso que a gente está apostando, na verdade, e é isso que a gente quer reforçar aqui, né? Então, já até para pular aqui e mostrar um pouquinho que a gente vem insistindo nessa pauta de regulação e troca de governo nos Estados Unidos esses novos ares aí para cripto, né? E a gente já tem visto, obviamente, na, na energia, né, que eu tenho falado, mas começando a aparecer as primeiras coisas concretas, né? Então, o Trump assume, né? Ele assina essa ordem executiva, né, que é chamada, né, fortalecendo a liderança dos Estados Unidos em ativos digitais, né? E que dá o norte principal, né? Ele quer que essa indústria seja desenvolvida nos Estados Unidos, tem uma série de coisas que vão ser endereçadas, estão começando a ser endereçadas, e desde a própria estratégia de reserva dos Estados Unidos em Bitcoin, que está sendo muito discutido, né? Mas até as questões de regulação, de estrutura de mercado, o Stablecoin Act, que a gente trouxe no último call para vocês, a questão de custódia de ativos digitais, a nomenclatura, né? O que são os valores mobiliários, o que não são, né? Uma NFT de um macaquinho é um valor mobiliário, sim ou não, né? Então, todas essas coisas estão sendo endereçadas, mas, né, o primeiro passo foi dado através dessa ordem executiva, né? Então, foi dado o norte, né? Os Estados Unidos vai querer estar, né, indo em direção de regular a indústria, né? O próprio apontamento do David Sachs, que muitos aqui conhecem, né, como Kizar, né? Eles gostam desses nomes bonitos aí de Kizar de AI e cripto, né? Como um cara para liderar essa agenda no governo americano, um cara apaixonado por cripto, é, super envolvido em tecnologia e a gente acha que ele vai trazer uma visão muito construtiva para a indústria. Então, ontem mesmo ele veio a público para um primeiro pronunciamento e trouxe uma mensagem super positiva, né? E a gente vê, né, propriamente os veículos de ETF, né, principalmente de Bitcoin, que eu acho que está o assunto mais quente ainda nos Estados Unidos, uma vez que a regulação a gente não sabe ainda, a gente acha que vai melhorar muito, mas a gente não tem ainda exatamente o que vai acontecer. Então, o mercado está muito voltado ainda para Bitcoin. Então, entradas de recursos constantes nos ETFs, né, reforçando a tese de que veio para ficar e o produto está captando e as pessoas nos Estados Unidos estão interessadas né, em investir. Se puder passar para frente, Renatão, no próximo slide. Né? Ao mesmo tempo, já teve uma flexibilização da SEC, que é a CVM americana, em relação à custódia de criptoativos para instituições financeiras. Né? Então, isso era um empecilho grande, né, para instituições financeiras americanas custodiarem ativos digitais em nome dos seus clientes, né? Então, teria que ter o reconhecimento daquilo no balanço, com exigência de capital e tudo mais, o que praticamente inviabilizava qualquer banco oferecer custódia para os seus clientes, né? Então, uma vez que isso aqui está começando a não ser mais um empecilho para os bancos, a gente vai começar a ver uma série de produtos sendo né, ofertados pelos grandes bancos, que são os grandes distribuidores de produtos financeiros nos Estados Unidos. Né? Então, isso daqui é um grande passo, grande passo para a institucionalização e adoção, né? E que foi esse SAB 121, né? Que é um, uma regulamentação específica lá. E por último, né? Que é um tema, assim, a gente ainda não tem uma série de outros temas que eu falei que estavam sendo discutidos, mas a gente não se tornaram públicos ainda, a gente não viu ainda nem nada vindo do governo americano, também está muito cedo até para, né, poucos dias aí de posse, mas já teve um outro movimento até que isso daí pouco a ver com regulação, mas eu acho que é um fator interessante, né, que os ETFs agora talvez vão poder fazer resgate do ativo em espécie, né, ao invés de você ter que vendê-lo e transformá-lo em dólares, né, e entregar os dólares num resgate, você pode entregar os próprios bitcoins para os clientes, né? Então, isso daqui é uma medida de eficiência, né, e redução de custos e minimiza encargos fiscal, minimiza encargos e minimiza pressão de venda também às vezes, né? Então,
são coisas que estão acontecendo, né, tanto na frente regulatória quanto na eficiência de produtos, que a gente gosta de destacar para não ter, né, para ver assim, o big picture da história toda e continuar com o otimismo que a gente tem para os próximos anos aí para a indústria de cripto. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, João, sobre esse resgate em Não, kind aí. eu só ia explicar aqui que, exatamente, ao ETF não ter que vender o ativo para pagar o resgate, ele não realiza um lucro, né? Porque lá nos Estados Unidos tem, enfim, e ao não realizar o lucro, ele não gera um evento tributável, né? Então, na verdade, isso melhora para né, para quem está carregando o ETF, do ponto de vista tributário, né? E importante notar que essa vantagem tributária foi o que fez com que nos Estados Unidos, foi um dos fatores que impulsionou o mercado de ETFs nos Estados Unidos, é, em detrimento do mercado de fundos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um mercado de fundos muito maior que o de ETFs, e uma das razões, né, que para a gente ter essa diferença é que lá você tem uma vantagem tributária para os ETFs com movimentações em kind, né? E agora você está aproximando, né, os ETFs de Bitcoin desse mundo, ao permitir o resgate em kind. Então, por mais que para a gente não pareça ser uma grande vantagem, é uma coisa que fez uma diferença muito grande no mercado até agora. Então, como você traz isso para o Bitcoin, já esse sucesso todo que tem sido esse primeiro ano, né, você fala, pô, isso pode ser ainda melhor, né? Então, é isso que a gente espera, né? É um detalhe que tem que contextualizar para mostrar a importância dele. O Pedro falou agora há pouco mais cedo também sobre a SAB 121. É importante ressaltar que, de uma maneira prática, uma das consequências naturais é que agora os bancos estão tendo que declarar isso como um passivo, mas como um ativo. Eles podem não somente custodiar os criptoativos, mas eles também podem pensar em oferecer empréstimos. Então, a gente fala muitas vezes aqui nos calls mensais sobre utilidade e a perspectiva de você poder ter Bitcoin permitindo empréstimos por parte dessas instituições financeiras também é um avanço legal que a gente destaca e relata aí. Então, acho que às vezes quando as pessoas pensam sobre regulações, nomes complicados, ter um cheiro do que na prática isso significa e por que isso é bom para a economia cripto como um todo, acho que vale a pena destacar. Tem alguma coisa que você quer bater antes da gente passar para o Market Pulse, Pedro? Eu ia pegar a pergunta que tem do Jorge Isso, Galvão isso. aqui. Era isso, Renato? Eu acho uma Que acho que boa. está no tema aqui. Exatamente. Que ele... Se eu puder ler Vai lá, vai lá, vai a lá. pergunta, Lapenta, a pergunta dele de respeito, acho que o João, no início da apresentação, falou um pouco de um certo gosto amargo ali na boca das pessoas que investem em cripto como um todo depois da posse do Trump. Talvez ficou faltando alguns comentários específicos, e talvez um deles seja a tal da reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Um movimento bastante avançado aí para a maior economia do mundo. Como é que está isso hoje, né? O que que isso representa e, dado as falas do Czar, né, que você mesmo colocou aí essa semana, como é que a gente está enxergando esse news flow de reserva estratégica e quais são as perspectivas? Eu leio com bastante otimismo, cara, porque que, assim, tudo que envolve governo, assim, você tem que botar na conta que demora, e tem sua razão para isso, né? Então, chega a consenso de todo mundo, regulamentação, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral tem que dar opinião, onde é que vai ser feito. Então, demora mesmo, né? Mas, assim, de fato, virou um assunto da agenda dele, né? E isso é bem relevante. E você tem projetos de lei sendo discutidos no Congresso americano, né? O mais famoso é da Lumas. Cynthia Lummis, né? Que fala que os Estados Unidos poderá comprar até 1 milhão de bitcoins, né, para suas reservas internacionais, mas você tem a discussão de, pô, qual veículo vai comprar, como vai financiar, vai vender alguma coisa, já tem alguns bitcoins no estoque do governo americano que é de apreensão, isso aí se mantém, calcula, enfim, você tem todas essas discussões. Quem que vai gerir essa posição, sabe? Então você tem todos esses detalhes que levam tempo, né? E governos, né? Natural, máquinas burocráticas que demoram até se ajeitar, né? Mas o fato que
que está na agenda, esse acho que é o principal ponto, né? Além disso, né, a gente tem visto os próprios estados, vários estados americanos, também querendo fazer o mesmo. Porque isso aqui, essa discussão é do nível federal, mas tem a discussão do nível estadual, que os estados têm alguma autonomia para poder fazer isso, né? Então, tem vários estados, acho que já são mais de 15, né? Com discussões para também ter as suas reservas estratégicas, né? Quando que isso vai virar? Assim, eu acho que tem que esperar ao longo de 2025. É um tema né, que, como eu comentei aqui, vários ângulos, né? Precisa chegar ao consenso, né? A parte burocrática, a parte legal, tudo isso. Mas eu acho que, pô, com essa janela de 2 anos, né? Que o Trump tem de maioria no Senado, maioria no House, no Lower House, no Upper House dos Estados Unidos, a gente, pô, acho que dá para esperar que muita coisa aconteça que demanda legislação nesse próximo ano, nos próximos 2 anos. Então, acho que essa janela, se pensar, a principal notícia, de novo, é que está na pauta, prioridade, e que isso vai começar a ser super relevante para frente. Sobre, especificamente, né, sobre a pronunciamento lá do Sachs, né, teve uma parte que eu achei super interessante, super relevante, quando ele fala que as stablecoins, né, que eles estão interpretando as stablecoins como um instrumento para a manutenção da hegemonia do dólar como moeda global, né? Então, basicamente, o que ele está falando a gente entende que as stablecoins são um facilitador, né, da utilização do dólar e que, se a gente fomentar esse mercado, eles vão estar ajudando o dólar a manter sua relevância como moeda global, né? Isso foi muito interessante. Até reforçando, né, eu ia comentar justamente isso, são 2 pontos. Primeiro, o João já trouxe, né, stablecoins como um tópico de enfoque do David Sachs. Ele chegou a mencionar que ele acredita que vai ser criada uma demanda de trilhões de dólares por treasuries americanos. Então, acho que é super positivo. Como o Pedro falou, só da gente estar falando de uma maneira concreta de um Bitcoin Reserve sendo concatenado aí nos próximos meses e anos, também é uma coisa muito positiva. E, novamente, né, o que a gente precisa para ativos digitais poderem viver um momento melhor em que a gente possa ter inovação nesse mercado é regulação clara. E isso foi, inclusive, também um dos pontos que ele trouxe, né? Como regulação para stablecoins devem ter um avanço muito bom, e o estabelecimento, né, de uma câmara bicamaral, perdão, para ter, então, essa regulação e você definir bem quem são os players que podem atuar, quem não são, quais são os canais de distribuição e, enfim, avanços como os que a gente viu nessa última semana com a força-tarefa, com o Executive Order que o Trump assinou e todas as boas consequências que a gente está vendo, como a Nasdaq fazendo, né, o pedido para a gente ter os resgates em kind, enfim. Então, o ponto que a gente está tentando trazer nesse call é justamente como o Trump assumiu tem o que pouco mais de 2 semanas, e a gente já vê os primeiros desdobramentos daquilo que a gente acreditava que poderia ser eventualmente, né, uma abertura dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, esse é o ponto que a gente quer passar. Beleza. A gente até já está coletando mais algumas outras perguntas bem interessantes, mas para a gente conseguir também chegar ao final aqui do nosso conteúdo, e a gente lançou o nosso Market Post, nossa publicação trimestral aí, que dá um pouco do tom e passa um pouco a régua aí nos acontecimentos do trimestre. Eu vou pedir para o Yuri passar rapidinho esses temas do nosso Market Post, né, que já está disponível também para vocês baixarem no nosso site. Posso até botar o link aqui enquanto o Yuri vai falando, mas Yuri, conta um pouco aí do que tem para os nossos cotistas e clientes aí, o que tem de interessante no nosso Market Post desse trimestre. Eu vou tentar brevemente passar o Market Pulse nessa edição. Como a gente teve muitos eventos no início do mês, a gente acabou postergando um pouquinho o lançamento dele, mas a gente tentou, de uma maneira muito sucinta, entregar para o mercado, como a gente faz em todos os trimestres, os principais eventos, e a maior parte deles, como a gente já vem falando em todos os calls, é de natureza regulatória. Então, como a gente passou um tempo razoável do call falando de eventos regulatórios, que, enfim, de alguma forma foram contemplados no relatório, eu resolvi trazer coisas que fogem um pouquinho disso. Então, falar um pouquinho mais da parte fundamentalista de cripto em si, e não necessariamente no que diz respeito à regulação. Eu acho que vale ressaltar, né, que nesse último trimestre o que a gente observou na rede do Bitcoin e do Ether foi relativamente curioso, né? A gente teve uma performance de preço do Bitcoin muito boa,
melhor que a do Ether, e a gente observou nesse início de ano, com tudo, no que diz respeito à demanda pelo uso da rede, maior na rede Ethereum. Falando do Bitcoin, obviamente a gente está sempre comparando no relativo, o Ethereum conseguiu ganhar valorização no seu token, da mesma forma que o Bitcoin também melhorou seus níveis de atividade. Então, falando aqui especificamente do Bitcoin, o hash rate, né, que é uma das medidas que a gente usa para avaliar a segurança da rede, subiu consideravelmente, né, nos últimos 3 meses do ano de 2024, quando a gente compara com o trimestre anterior, praticamente dobrou, o que é uma coisa muito, muito, muito positiva. A atividade na rede como um todo também aumentou bastante em relação ao trimestre anterior, né? As taxas que são coletadas na rede, que são uma proxy muito interessante para a gente poder saber o quão saudável está a rede, aumentou legal. Óbvio que se a gente comparar com o início do ano, que você tinha uma série de novidades interessantes que a gente trouxe ao longo dos calls no início de 2024 com ordinals e rooms e coisas do gênero, o nível de atividade na rede está muito mais baixo, mas é importante que a gente observe depois de um trimestre de correção, digamos assim, na atividade na rede, algum nível de recuperação. A gente vê que desde a iminência do Trump vencer as eleições no final de outubro e os meses que sucederam, que a gente teve algum nível de aumento aí na atividade da rede. Se puder, por favor, repassar, Renato. E então, só fazendo um apanhado muito rápido, né, a gente tem, para o Bitcoin especificamente, uma melhora muito, muito, muito substancial de Q3, né, do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Todas as métricas, sejam elas de mercado, no que diz respeito a preço, capitalização de mercado, volume, sejam aquelas que dizem respeito a atividade da rede como um todo, não do ativo, mas da plataforma tecnológica, que é o Bitcoin, o sistema de pagamentos, que é o Bitcoin, teve melhor. Então, taxas on-chain, como eu passei para vocês, aumentaram substancialmente, o hash rate aumentou bastante, o número de usuários que, de fato, demandaram a rede também aumentou. Então, torna a dizer, para o Bitcoin não foi só uma questão de preço, também foi uma melhora nos fundamentos, e a gente acha que isso é muito positivo, porque, novamente, né, como a gente fala muito comumente, o Bitcoin, talvez diferentemente do resto do mercado, ele consegue ter a sua tese de investimento principal muito atrelada à utilidade que se dá para o ativo, né? Como reserva de valor. Mas essas métricas, como do hash rate que a gente fala, são o conjunto de poder computacional que todas as diferentes máquinas ao redor do mundo estão empregando para poder defender a rede do Bitcoin, para poder fazer com que ataques à rede do Bitcoin se tornem mais caros. Ver essa melhora nas métricas também é muito importante para que a gente então não tenha só um ativo que se valoriza pela demanda, pela reserva de valor, mas que as pessoas que tentam demandar a rede para poder fazer um pagamento, mandar dinheiro daqui para os Estados Unidos, Guatemala, enfim, qualquer lugar do mundo de uma maneira simples, rápida e sem depender de um intermediário de confiança. Se esse sistema é demandado, a gente consegue envisionar aí outras fontes de demanda para o Bitcoin que não só a de reserva de valor. Por favor, Renato. Eu gosto muito, Yuri, dessas métricas aqui, desses dados, para a gente não perder também o filme, né? Às vezes a gente fica muito focado, poxa, vai ter reserva estratégica nos Estados Unidos, não vai ter reserva estratégica, poxa, o Fed vai subir juros ou vai cair juros e tal. Mas o que a gente está discutindo aqui é a criação de uma rede que possivelmente muda, né, a forma como a gente encara dinheiro, trânsito de capital para os próximos 100 anos, né? Essa que é a verdade, para a próxima década. Então, esse tipo de dado aqui mais fundamentalista, e principalmente quando a gente olha em relação a 2023, acho que deixa muito claro que a gente está avançando, mais rápido ou devagar, mas há um avanço, né? Não, com certeza, certamente. Entrando um pouquinho no Ethereum, só para a gente poder também não perder as perguntas, muito em linha com o que a gente havia colocado no nosso Outlook para 2025, a gente observou na rede Ethereum no final do ano passado um certo nível de, como é que eu posso colocar, falta de fé no que diz respeito, um desânimo, vai lá, um desânimo em relação à performance do token da rede. A gente tem esse mundo de plataformas de contratos inteligentes, esse mundo de blockchains que conseguem, né, usar os contratos inteligentes para criar uma série de aplicações. E esse mercado ele sempre foi muito dominado para Ethereum, desde que o protocolo foi lançado, e que já há muito tempo a gente vinha falando sobre alternativas, elas nunca vinham. E a gente efetivamente hoje tem um competidor para o Ethereum que consegue roubar não somente usuários, digamos assim, da sua plataforma, como consegue também roubar um pouquinho do market share dentro desse mundo de plataformas de contratos inteligentes, que é a Solana. E o pessoal fala sobre a ascendência da Solana como se fosse um fator, como é que eu posso colocar, única e exclusivamente atribuído pela maior escalabilidade. É uma rede que permite com que você faça mais coisa mais rápido, mais barato. E, na verdade, por mais que isso seja um ponto relevante,
um ponto que a gente gosta de trazer na casa, em que a Ethereum ainda está muito, devendo para o público e todas as plataformas de contratos inteligentes como um todo, são as aplicações. A gente tem alguns casos na rede Ethereum que são já empolgantes. A gente viu no ano passado, por exemplo, antes das eleições do Trump, um mercado de previsões, né, que é o Polymarket, juntando um volume grandíssimo em termos de capital investido, né, nas apostas que o pessoal fazia sobre quem vai ganhar o Trump, vai ganhar a Kamala, enfim. E foi até interessante reparar, né, como mesmo depois das eleições, esse interesse em participar desse mercado de previsões ele se manteve firmes. A gente precisa de mais aplicações como essa, a gente precisa de mais aplicações que gerem demanda, como o Renato colocou. Não é só uma questão de você investir em Ethereum, não é uma questão de você investir em Bitcoin, mas é uma questão de você disruptar o modo como a gente interage com o dinheiro, o modo como a gente interage com as diferentes plataformas e aplicações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, assim, ter mais casos de uso como o Polymarket que surgiu no final do ano passado, na Ethereum vai ser um dos fatores que vai fazer redes como a Ethereum, como a Solana, poderem, então, se desenvolverem. Ficar muito atento, então, para quais redes estão oferecendo, né, dentro dessas economias internas, esses serviços, esses bens que estão sendo demandados, é um fator muito interessante. E aí, só para entrar em linha com o que o Pedro falou e fechar, antes da gente falar rapidamente só da performance do NCI, é a questão do Uniswap e da Aave, né? A gente tem um dos verticais principais dentro dessas plataformas de contratos inteligentes, sendo o que a gente chama de finanças descentralizadas, né? As finanças que não dependem de um intermediador central, como um banco, como uma corretora. E o bom avanço que a gente teve aí ao longo dos últimos meses em Uniswap e Aave, aliado com os ventos regulatórios favoráveis que o Pedro tinha explicado agora há pouco, são alguns dos motivos pelos quais a gente fica muito confiante para que, nesse sentido, pelo menos, a Ethereum tenha um nível de crescimento, por exemplo, maior que Solana, por ela ter dentro da sua plataforma um nível de demanda um pouco maior. Então, ficar de olho nesses casos de uso que podem gerar demanda pelo uso, né, dessa blockchain é um dos pontos que a gente acha que é muito importante. Ressaltar aí, se você passar, por favor, Renato, fará com que, né, a Ethereum tenha, assim como teve no último quarto, um aumento de mais de 100% nas taxas que estão sendo coletadas na rede. Então, torna a dizer, né, por mais que a performance do preço tenha sido menor do que a do Bitcoin, muito embora 28%, tanto na capitalização de mercado quanto no preço não seja, para um ativo tradicional, um mau negócio, você ter um nível de atividade maior na rede, isso sim pode ser um bom preditor fundamentalista para o sucesso da Ethereum ou não. E aí, só para fechar, Renato, o último slide, a gente fala muito sobre investimento em índice, né? E o que é legal de ressaltar em relação a esse último trimestre? A gente teve, mais uma vez, né, o NCI, o índice de referência que a gente tem no nosso Hash 11, superando o Bitcoin Performance, né? Ele superou, além do Bitcoin, 6 das 9 altcoins, né, as alternativas ao Bitcoin, dentro dessa cesta. Então, foi superado, perdão, por 6 das 9 alternativas ao Bitcoin, o que é um sinal muito positivo, né? A gente fala sempre sobre como o investimento em Bitcoin naturalmente deve ser a maior parcela da carteira que você tem de cripto no seu portfólio de investimentos, mas que está investido num índice que pode capturar outras teses de investimento, teses que estão em ascensão, também é muito importante. Então, aqueles investidores que tiveram a oportunidade de investir no Hash 11 ou algum outro produto como o NCI 100, que segue o NCI como índice de referência, pôde surfar uma alta de mais de 230% da Ripple, de mais de 120% da Cardano, de mais de 80% do Uniswap. Então, esse é um pouco da geração de valor que a gente tenta trazer para os cotistas quando a gente traz uma cesta de ativos diversificada, rebalanceada semestralmente em termos de quais são os constituintes e trimestralmente em relação aos pesos de cada um deles. Então, assim, definitivamente foi mais um trimestre no qual a gente pôde mostrar o poder do NCI, com ele, mesmo que pouco, superando o Bitcoin, mas mostrando que é importante você ter esses ativos dentro da sua cesta, porque em momentos nos quais Ripple, a Cardano, Chainlink, Avalanche e todos os outros que a gente tem dentro dessa cesta tiverem uma alta performance dentro do ciclo, isso pode representar uma geração de alfa em relação ao Bitcoin. Boa, Yuri, boa. Isso deixa a gente com algum tempo aqui para tratar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Então, eu vou começar aqui com uma dúvida do Jorge. Eu vou passar essa para o Yuri, que eu sei que a gente já conversou sobre isso essa semana, sobre a iniciativa da Coinbase, né? Para quem não sabe, Coinbase, uma das maiores corretoras aí do grupo Coinbase, que é uma empresa listada nos Estados Unidos, oferece agora, através da sua plataforma, serviço de, ou melhor,
demanda, né, para os serviços de custódia e execução de negociação para cripto. Além disso, vou adicionar aqui como um elemento de um acontecimento recente a própria Coinbase oferecendo aí através da sua plataforma empréstimos usando como garantia os criptoativos, né, Bitcoin, por exemplo. Então, Yuri, acho que são duas coisas diferentes, né? Como é que a Coinbase pode ajudar os bancos aqui a oferecerem serviços de custódia e negociação, né? Custódia a gente já sabe que já oferece aí para diversos players, incluindo a Hashdex. E queria que você também imputasse nessa pergunta aí a iniciativa da Coinbase que a gente discutiu no Hash Insider dessa semana, que eu acho legal também. Acho que tá mudo, cara. Perdão, são como você bem ressaltou, né? Duas coisas muito distintas. Uma coisa, a Coinbase já fazia custódia de criptoativos, faz, por exemplo, para nós, a gente tem o serviço de custódia institucional da Coinbase, então ela, como custodiante institucional, já podia fazer. É diferente de o que a gente está trazendo aqui, né, com a SAB 122, que substitui a SAB 121, e toda a questão de agora instituições financeiras terem, enfim, a parte do registro dentro do seu balanço patrimonial sendo feito de maneira diferente. Mas o que é interessante colocar a Coinbase na semana retrasada, curiosamente, isso não foi nem a origem da pergunta, mas você bem lembrou, né? A gente teve a perspectiva de você poder fazer empréstimos em cripto, né, em USDC, que é o dólar tokenizado, uma forma de stablecoin, usando o seu Bitcoin como colateral. Então, isso é legal. Imagina que você, por algum motivo qualquer, você quer pegar uma posição em dólar para você trocar por um bem ou serviço, ou para você poder fazer uma aplicação, enfim, qualquer motivo que seja. Você, antigamente, se você tinha Bitcoin e você queria fazer essa aplicação, você tinha que vender os seus Bitcoins para você poder, então, ter esses dólares em mãos. Agora, com o que a Coinbase está trazendo, sem sair da plataforma, você pode botar os seus Bitcoins como colateral e pegar um empréstimo em USDC, ou seja, o dólar tokenizado. Isso em si já é super interessante, mesmo nesse momento inicial, como a gente coloca, né, essa pool, né, esse apanhado de bitcoins e de dólares, ela ainda é muito pequena, então as taxas ainda não são as melhores. A gente espera que conforme essa piscina de liquidez vai ficando um pouquinho mais parruda, que as taxas fiquem mais competitivas, mas o grande ponto é que num primeiro momento, mesmo on-chain, mesmo antes da regulação nova que saiu, a gente já via formas interessantes de você rentabilizar, não, mas dar novas utilidades, digamos assim, para o seu Bitcoin e reduzir até a pressão de venda. Se você precisar de dólar por algum motivo qualquer no curto prazo, você não precisa liquidar a sua posição inteira de Bitcoin. Isso é interessante. E só um parêntese, né? Claro. Não é nem somente que a pessoa não perde a exposição que ela tem ao Bitcoin, né? Que assim, a pessoa às vezes não quer deixar de estar exposta, né? A gente sempre fala sobre isso. O Bitcoin ele vai em solavancos às vezes e você perdeu um período de exposição pode ser muito ruim. Então, não é somente a pessoa não perde a exposição, mas mais do que isso, ela não tendo que vender, ela poderia vender o Bitcoin e recomprar depois, né? Ela vai ter que pagar a dívida. Mas a grande vantagem disso é que ao não vender o Bitcoin também, ela não tem que pagar imposto sobre esse Bitcoin. Então, ela não tem que marcar ali o ganho de capital, né? E isso é super importante, né? Então, é, é muito bom você ter um ativo, né, que pode estar se valorizando, que tem uma altíssima valorização, e que, além disso, você pode, se você precisar no meio do caminho, dispor dele para suprir uma demanda de liquidez, você não precisa marcar, né, esse ganho de capital e incorrer no custo tributário. Isso é muito bacana. Exatamente. Então, assim, além do que você já poderia fazer, digamos assim, on-chain, né, usando a Base e a Coinbase como aplicativos, você tem a possibilidade agora, né, com a SAB 122, de você ter bancos ou mesmo gestoras oferecendo serviço de empréstimos. Elas não tendo a marcação sendo feita como passivo dentro do seu balanço patrimonial, você acaba gerando uma gama nova de serviços, tanto para o usuário final quanto para a instituição financeira, que pode gerar aí uma nova fonte de receita. Então a gente vê com olhos super positivos e, novamente, né, só o início, né, o Trump assumiu há cerca de 2 semanas atrás, então é encorajador que a gente já venha observado avanços nesse sentido. Boa. E sobre os bancos, Yuri, oferecerem serviço de custódia e execução, isso aí depende de um pouco mais de avanço regulatório, né? Mas parece ter bastante sinais de que isso aí pode ser uma tendência, assim, né? Não só para eles, né, Renato, mas
Outra coisa que estava dentro do pacote do que foi aprovado e está sendo posto tentativamente ao longo desse início de ano é a questão do Fair Value Accounting, né? A FASB, sei lá das contas, esqueci agora, é FASB, e enfim, tem alguns complementos para o nome dessa regulação. Ela permite, como a gente estava colocando, algumas atualizações em relação a como é que isso é marcado não somente para instituições financeiras, mas também para empresas que querem fazer o investimento em criptoativos como uma estratégia de tesouraria. Então, antigamente, quando você comprava Bitcoin ou qualquer ativo num certo nível de preço, mesmo que ele diminuísse, ele era sempre marcado no seu valor mais alto. Você ter a atualização disso e poder registrar perdas contábeis, digamos assim, no seu balanço patrimonial, também passa a ser uma coisa em vigor. Então, você faz com que não somente a instituição financeira como um banco queira ter uma propensão maior a ter cripto custodiado dentro da sua plataforma, como você também pode ter empresas que vão estar menos tentativas, menos reticentes em fazer investimento em criptoativos pela regulação ainda muito anacrônica, quando a gente compara com outros ativos. Boa. O Leonardo perguntou aqui também sobre as declarações do David Sachs, né? Estão bem frescas ainda aqui na nossa memória. A gente teve avanço regulatório, teve declarações positivas ali do David Sachs, o João mesmo falou que gostou, mas a gente está ali com Bitcoin em volta dos US$ 100.000. Ele citou aqui o Fear and Greed em território neutro, definiu o mercado aqui como cansado, né? E aí ele queria ouvir um pouco da visão aí, o que que falta para o Bitcoin voltar a subir, né? Eu acho que eu talvez consiga dar uma contribuição aqui que, poxa, primeiro, a gente veio de um ano onde o Bitcoin teve uma alta, né, acima de 100% novamente, e janeiro mesmo ele superou suas máximas históricas. Então a gente está ali justamente nesse território de uma alta, né? E como o João acabou de falar, ele mencionou que os movimentos do Bitcoin costumam ser insolavancos. É muito comum ao longo da história do Bitcoin, ano passado a gente teve períodos assim, onde ele ficou ali, talvez num range, né? Numa banda ali de 15% para cima, ou 10% para cima, 10% para baixo, durante um bom tempo. A gente chamava de marasmo, né, Yuri? Comumente aqui no nosso call citava esse marasmo, esse marasmo. Eu não acredito que o comportamento agora, em janeiro, já dê pra gente chamar de marasmo. Tá até bastante emocionante. É, Yuri, de- por favor. definitivamente, quando a gente olha para padrões históricos, os avanços a gente até trouxe aqui no call, né? Às vezes, quando você perde o melhor mês e o pior mês, a diferença na performance no período é muito grande. Quando você perde, então, essas pequenas janelas em que o Bitcoin tem seus grandes momentos de subida, enfim, tem um impacto muito grande. Então, a ideia aqui é que o Bitcoin, quando ele se move, nos outros mercados, pelo menos nos outros ciclos, ele se move antes do resto do mercado. E quando ele se move muito rápido. Então, as perguntas que a gente recebe muito sobre out-season, elas vêm desses momentos. Os momentos nos quais o Bitcoin, enfim, liga o turbo e uma vez o foguete subindo, ele se valoriza muito mais rápido do que o resto do mercado. Quando ele estagna, esses são os momentos nos quais as alternativas do Bitcoin para o pessoal que já fez algum tipo de lucro, teve performance positiva e quer realizar para poder aportar em algum outro ativo, nesses momentos em que ele fica um pouquinho mais lateralizado, sim, de fato, a gente começa a ver as out-seasons, mas eu não acho que falte necessariamente algum grande trigger. A gente tem aí uma série de coisas que a gente vem falando desde o ano passado, que aos pouquinhos vem se concretizando, e como o Renato falou, fazem com que o Bitcoin nesse início de ano esteja performando bem, e a gente acabou de ter mais uma batida de máxima histórica, não tem nenhum mês, então não acho que seja ainda um momento para dizer que a gente está no marasmo, mas de um modo geral, em ciclos passados, esses movimentos eles não são um slow burn, né? Não são um movimento constante e sempre tênue. Ele é um momento, são movimentos muito rápidos e muito agudos. Então, é mais normal ao longo de um ano de um mercado super positivo que o Bitcoin fique lateralizado em pequenos desses momentos que ele subiu bastante. Então, não tem sido diferente até agora. Ô, Yuri, se eu puder trazer aqui uma pergunta também que surgiu algumas vezes aqui durante a semana, cara. Ethereum, a gente viu ali métricas super animadoras no Market Pulse, mas uma ali chamou a atenção como não tão animadora, que é a dominância dele. A gente está vendo um desempenho aí muito que destoa, por exemplo, do Bitcoin e até de alguns outros ativos, como um concorrente que é Solana, que você mencionou, que se defendeu muito bem aí em janeiro. O que está acontecendo exatamente na sua visão? Tem motivos para a gente continuar animado? O Ethereum que está chegando aí a perto de 10%, 11% do Nasdaq Crypto Index, assim, até onde eu me lembro, é um percentual aí bastante reduzido para o histórico do índice, até mérito do índice traduzir
né, o que está acontecendo com o mercado e até, de certa forma, proteger um pouco os investidores desse movimento, à medida que ele vai reduzindo um pouco automaticamente ali o tamanho. O que que a gente tem aí de reflexão a respeito dessa que é a segunda maior projeto em blockchain? Em relação à composição, acho que vale só ressaltar, né? Ele perde um pouco do share relativo desde que a gente botou Ripple e Solana na carteira. Mas, olhando por uma ótica fundamentalista, o Ethereum tem um grande motivo de, sei lá, desvantagem competitiva em relação às demais plataformas de contratos inteligentes, que é, cara, ele tem um market cap muito grande, né? Então, você teve uma série de coisas que foram projetadas em relação à rede Ethereum, que num cenário base, se ele entregar, já está meio que precificado ali. Muitos dos grandes movimentos que a gente espera que a gente encontre na rede Ethereum para os próximos novos all-time highs serem atingidos por Ether, eles demandam que a gente tenha, como eu coloquei durante o call, esses novos casos de uso, uma demanda maior pelo uso da rede. Não é como se a gente já não tivesse previsto que isso era um mal necessário, quando a gente falou em vários calls aqui atrás sobre as segundas camadas, né, sobre as Layer 2 da Ethereum e como elas são importantes para que a rede tenha maior escalabilidade, a gente ressaltou. Conforme a gente tem essa migração da atividade da rede saindo do Ethereum, indo para essas Layer 2 para você poder ter essas transações mais rápidas e mais baratas, isso naturalmente faz com que a receita da Ethereum diminua. Então, para que a gente tenha a receita da Ethereum aumentando novamente, a gente precisa ter as aplicações que vão trazer os usuários, que vão querer interagir com a rede Ethereum para poder acessar, né, essas aplicações. E aí, conforme a demanda pelo uso da rede aumenta de uma maneira substancial, aí sim a gente começa a ver a rede Ethereum tendo, enfim, um nível de atividade tão grande quanto foi no passado, mas agora, né, com muito mais throughput, uma base muito maior e, portanto, valendo mais. Então, eu acho que o grande problema da Ethereum, quando a gente compara com o resto do mercado, seja com o Bitcoin, outra tese de investimento, mas vivendo um momento relativamente positivo no relativo. Quando a gente compara até mesmo com Solana, por exemplo, que é também uma plataforma de contratos inteligentes que ainda não tem os grandes casos de uso, mas que tem uma capitalização de mercado muito menor. Os investidores que talvez perderam o bonde, digamos assim, de investir em Ether quando a capitalização do Ether era de 100 bi, eles olham para a Solana olhando, pô, isso aqui é uma alternativa interessante com um market cap muito mais baixo. Então acho que é um pouco por aí. Mas, por favor, João, diga lá o que você contribui como insight. Sim, concordando totalmente com o que você acabou de explicar, mas só uma forma que eu assim, achei didática para mim mesmo, né? Para entender essa questão e, e acho que talvez seja válido compartilhar aqui com a nossa audiência, é que quando você pensa, né, uma plataforma de smart contract, ela é uma forma de infraestrutura, né? E, e imagina, por exemplo, tá, que a gente está analisando um projeto de uma estrada, tá? Enfim, é um projeto, está na etapa de projeto. Você tem a incerteza em relação à construção da estrada, se ela vai ficar pronta a tempo, como é que vai ser, etc., se ela vai ter todas as características, né, que você esperava. E você tem uma segunda camada de incerteza, que é em relação ao tráfego, se o tráfego naquela estrada vai, de fato, ser conforme o previsto, né? O que eu acho que a forma como eu entendo é que o Ethereum ele passou muito por essa fase, né, especulativa de será que a estrada vai ser entregue? E a estrada está lá. Eu diria que está praticamente faltando talvez algum detalhe ou outro, mas assim, grosso modo a estrada está pronta. Essa incerteza não existe mais e isso se materializou nesse market cap de centenas de milhões de dólares. Mas agora você tem a outra incerteza, que é se os carros vão passar ou não. Enquanto eu vejo que as outras Layer Ones, né, como Solana, Avalanche e Cardano, elas ainda estão na fase olha, minha estrada está ficando mais pronta aqui, olha, fiz uma pista, pintei a faixa, não sei o quê. Então, essa valorização, ela não está associada, né, ao tráfego ainda, apesar de ter algum tráfego, né, enfim, tem alguns projetos que já são implementados, etc., né, mas por estarem em momentos muito diferentes, né, os drivers de valorização são diferenciados, né?
e quando o Ethereum valoriza 5% e o Solana valoriza 30%, você está gerando o aumento de market cap é o mesmo, né? Então, é isso também que você tem que relativizar, né? Fala, pô, no ano passado a Ethereum subiu, sei lá, 50, o Solana subiu 150. Tá? Você gerou mais market cap no Ethereum do que no Solana. Então, obviamente, assim, eu diria que o Ethereum está, de fato, passando por uma via crucis. Assim, não é uma quadra fácil, né? Desde essa mudança para Proof of Stake e etc. Mas que é uma coisa relativamente normal, né? Quando você entende, né, que essa estrada que foi construída, né, voltando à minha analogia, ela não é uma estrada que está ligando Rio a São Paulo, é uma estrada que está ligando polos que você imagina que eles precisam se desenvolver ainda e que eles dependem, né, de um efeito de rede, etc. Então, essa curva, para você começar a ter as aplicações de fato, você ter usuários, né, e a partir do momento que você cria uma base de usuários, o custo marginal para uma nova aplicação se torna menor, etc. Isso é um processo que ele toma tempo, enfim, ele demora, mas, sem dúvida, o Ethereum está na frente nessa corrida. E o pessoal está numa fase anterior. É, e, e por mais que nesse momento a valorização, né, do Ethereum deixa a desejar, se ele de fato ganhar essa corrida, for o primeiro a criar esse efeito de rede das aplicações e dos usuários, isso vai destravar um valor que é muito maior do que os outros, né? Obviamente tem uma discussão se vai ser um mercado que o vencedor leva tudo, o vencedor leva a maioria, né? São discussões que a gente tem aqui na Hashdex, dia sim, dia também, mas eu acho muito importante tentar passar essa visão, né, do que está acontecendo e por que apesar do mau desempenho relativo recente, existe uma possibilidade não negligenciável de Ethereum ser o primeiro a gerar esse efeito de rede e possivelmente se estabelecendo como a plataforma de contratos inteligentes e, enfim, não dando espaço aí para a concorrência e travando uma valorização muito grande. Beleza, pessoal. Acho que a gente não tem muito mais tempo aqui, mas se a gente puder só dar uma pincelada numa última pergunta aqui a respeito out-season, né? Altcoins e out-seasons. Yuri, início de alta ou fim de festa? O quanto que redução da diminuição de juros nos Estados Unidos, se a gente reverter essa tendência, o quanto que isso pode atrapalhar, o que que a gente pode esperar? A gente viu também um outro comentário aqui da audiência falando os projetos, né, principalmente meme coins, projetos sem muito fundamento, às vezes, estão perdendo um pouco mais de força. A gente tem visto os projetos um pouco mais estruturados, com mais fundamentos também, às vezes ganhando um pouco de narrativa. O que que você espera aí dessa out-season? O que que nos aguarda aí, se seria possível consultar a sua bola de cristal? Cara, sem bola de cristal, vamos olhar só o que já rolou e tentar, de alguma forma, estabelecer alguns paralelos. Em primeiro lugar, como eu até tinha adiantado, né, os momentos de out-season geralmente eles não são momentos nos quais o Bitcoin está muito quente. Então, naturalmente, eu acredito que ao longo do ano, conforme a gente, enfim, se a gente puder observar um mercado similar, né, que rime com ciclos passados em que o Bitcoin até o final do ano se mantém nesse momento de alta, é provável que a gente, mesmo nesse momento de alta, que a gente tenha momentos de correção, que a gente tenha momentos de lateralização, e nesse momento de lateralização, o escoamento de liquidez se dá para as alternativas. Isso sendo o caso, e a gente falando como foi o tema principal do call, em ventos favoráveis regulatórios, algumas das principais, um dos principais winners, né, um dos principais beneficiados desse movimento regulatório são algumas das aplicações principais que a gente tem hoje já nas plataformas de contratos inteligentes. Então, se você tem um Uniswap podendo eventualmente distribuir, né, o fluxo de caixa que ele gera em parte para os detentores do token dele, isso é uma coisa muito positiva.
e portanto, um fator para uma alt-season. Se a gente observar isso não só para a Uniswap, mas para finanças descentralizadas em geral, então a gente tem Lido, Ondo, Aave, Uniswap, tem tantos projetos que podem de alguma forma surfar essa onda. Sim, você está contribuindo para uma alt-season. Além disso, a gente viu plataformas como a da Cardano, que por mais que não tenham entregado nada na frente tecnológica, entregaram em termos de anos de mercado. Por que Cardano subiu tanto nos últimos meses? Não posso dizer com certeza, mas acho que alguma coisa tem a ver com o alinhamento do Charles Hoskinson com o governo norte-americano. Então, assim, narrativas ajudam muito, especialmente em bull runs, o bom desempenho de algum desses tokens. Sejam eles mais sérios, sejam eles não tão sérios. Dogecoin se beneficiou muito da associação com Elon e o Elon fazer parte da plataforma de governo do Trump. Isso é um fator fundamentalista? Não, mas de alguma forma também contribui para a sua subida. Então, assim, tem os fatores que a gente pode pensar como lógicos e fundamentalistas, como esse evento regulatório mais positivo, tem o escoamento de liquidez normal que acontece em todo final de ciclo. No final de ciclo, quando você começa a ver tanta coisa ruim valorizando tanto, de um modo geral é um sinal de final de festa. Então, deve acontecer, ou já aconteceu em outros momentos, então não vejo por que não aconteceria de novo, mas a gente tenta tirar desses momentos mais uma lição do que propriamente ficar nervoso com o que acontece com o mercado soberano. E, finalmente, só em relação a projetos sérios, vale ressaltar que, assim, a maior parte dos ativos que a gente está falando aqui, eles são ativos que são relativamente novos, né? A gente vê criação de novos tokens acontecendo há mais de 10 anos a rodo. São muitos, são milhares, são milhões de tokens que existem hoje no mercado. Isso não é um fator que impediu com que Ethereum nos últimos anos tenha se desenvolvido tanto, Solana nos últimos anos tenha se desenvolvido tanto, Uniswap, Aave, enfim, tantos outros tokens, né, e plataformas para serem investidas. Então, assim, o fato da gente estar tendo, via pergunta, né, tantos projetos sendo lançados não é uma coisa negativa, mas é só um natural sinal de que quando você faz um investimento em cripto, que seja através de um produto simples, seguro e regulado, com uma boa curadoria do que incluir dentro da sua cesta de ativos que está sendo investido, porque tem muita coisa muito ruim. Elas podem te permitir fazer ganhos expressivos, assim como uma loteria, um sorteio, enfim, qualquer tipo de investimento que foge, que vira muito mais uma aposta do que propriamente investimento. Então, não acho provável que uma out-season seja atrapalhada, pelo contrário, acho que ela ganha muito com uma regulação mais clara nos Estados Unidos. Você deixa de ter só o Bitcoin como um veículo, um instrumento de investimento em cripto que você tem muita segurança de sobre como vai se portar nos próximos anos. E também não vejo com maus olhos o fato de a gente estar com muitos tokens sendo criados, sejam eles sérios ou não sérios. Isso é uma coisa que a gente sempre viu e acho que até pela liberdade que as pessoas têm para lançar suas próprias moedas de uma maneira, enfim, não censurada, isso sempre vai existir. Boa, Yuri. Acho que com isso a gente tá realmente limitado aqui no tempo que a gente tem hoje. Eu deixei aí também o link da nossa comunidade no WhatsApp pelo chat, né? Por lá que a gente também manda o convite do call e a área de RI tá lá para atendê-los sempre. Por lá que a gente manda também insights da nossa área de research, resultado dos fundos, etc. E a gente se encontra mais uma vez aí no mês que vem para falar um pouco desse ano de 2025. Pessoal, últimas considerações? É isso, agradecer a presença de todos. No mês que vem eu vou estar aqui, vai ser o Pedro Nassif que vai representar o time de gestão, vou estar de licença paternidade, mas vai nascer em breve, então vejo vocês aí no call mensal de março, no início de abril. Parabéns ao Papai João, obrigado pela presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Valeu, um abraço.